Pensando numa experiência que eu tive, teve um caso interessante que foi numa empresa que fabrica tubos de aço. E nessa empresa a gente estava trabalhando com um indicador deles, que é o indicador de entrega. Então imagine o seguinte, essa empresa, ela fabricava os tubos e ela fazia o transporte desses tubos de aço para diversas regiões do Brasil. E o problema, o tema do projeto era o seguinte, que o percentual de entregas feitas corretamente no prazo estava muito baixo. Então, o que acontecia? Às vezes a empresa entregava o pedido completo, tudo certinho, com atraso. Ou seja, não está legal. Às vezes entregava dentro do prazo metade do pedido, a outra metade vinha depois. Também não está legal. Então, eles optaram por fazer esse projeto. E aí, quando a gente foi pensar na voz do cliente para realmente validar, teve dois momentos que foram interessantes, duas sacadas boas, que foi o seguinte, o cliente externo tranquilo, é o consumidor final, e aí obviamente a gente se preocupou em ouvir o cliente externo das 5 regiões do Brasil, né? A gente ouviu clientes do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste. Mas o cliente externo, qual foi a sacada? O projeto seria feito pela área de expedição, que esse indicador de entregas bem-sucedidas era de responsabilidade dessa área. Mas quando a gente estava pensando na complexidade desse projeto, como que talvez vai ser o caminho de chegar numa boa solução? Percebeu-se que, na verdade, existe, né, uma relação muito importante da área de expedição com a área comercial, porque é a área comercial que prometia o prazo de entrega, né? E a área de expedição é que tinha que cumprir. E também uma relação boa da área de expedição com a produção, porque o planejamento da produção tinha que casar melhor com o que a área de expedição precisava fazer de separação de pedidos. Então, quando definiu-se o cliente interno, a grande sacada foi não só escutar a voz do cliente interno de pessoas da área da expedição, mas também escutar a voz do cliente interno da área comercial e da produção. E mais, outra coisa, outro detalhe importante do projeto que também foi percebido, é que essa empresa, ela tinha centros de distribuição. Ela tinha 3 centros de distribuição. Então, o centro de distribuição era como se fosse um intermediador entre, né, a fábrica e o cliente final. Então, escutar a voz do cliente, desse cliente interno, que é o centro de distribuição, também nos ajudou no projeto. Então, é uma experiência, é um exemplo que eu estou trazendo para vocês da importância que é realmente pensar com cuidado, com carinho, quem são os clientes internos que nós vamos definir, que nós vamos entrevistar, quem são os clientes externos que nós vamos entrevistar. Porque às vezes é na fala dessas pessoas que a gente já encaminha o projeto, que a gente já direciona o projeto da melhor forma. Então vale a pena sim investir um tempinho nesse primeiro momento, agora na etapa de definição, para talvez a gente direcionar muito melhor o nosso projeto, né, nas etapas seguintes.